Nessa edição, vamos tratar também do que ficou, afinal, da reunião dos BRICS lá em Kazan, no sul da Rússia, e da quentíssima reta final da eleição americana. Antes, meu boa noite aos participantes nesse momento da nossa roda. Eu começo por Gerson Kellmann. Ele foi diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ex-presidente da ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento. Gerson Kellmann, obrigado pela disposição de participar da nossa roda e boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. Daniel Hittner, boa noite para você em Brasília. Caio Junqueira comigo aqui no estúdio em São Paulo. Boa noite, Caio. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que o governo está, sim, preparando um projeto para alterar a estrutura e funcionamento de agências reguladoras. Reportagem de Pedro Teixeira. Um dos modelos em análise permite a troca de diretores por critérios de desempenho. A legislação determina hoje 3 hipóteses para a perda de mandato: renúncia, condenação judicial ou processo administrativo disciplinar. A proposta será apresentada após a Advocacia Geral da União condensar sugestões enviadas por diversos ministérios que precisam lidar com a atuação das agências. O ministro-chefe da Casa Civil disse que há pleno acordo no governo sobre a necessidade de alterar, por exemplo, a forma de indicação dos diretores. Rui Costa reclamou que todos os comandantes das agências foram indicados pelo governo anterior. A queixa é a mesma que tem sido feita pelo presidente Lula e ganhou força com a insatisfação do governo em relação ao desempenho da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, durante a crise dos apagões em São Paulo. O ministro mais vocal contra as agências tem sido Alexandre Silveira, de Minas e Energia, que reclama principalmente da falta de sintonia entre políticas defendidas pelo governo e a atuação dessas autarquias. A ideia de mudar o poder e a composição das agências reguladoras é antiga nos governos petistas, mas nunca teve força para avançar no Congresso. O Executivo aproveitou a falta de energia para resgatar o tema e busca endosso à pauta. A prerrogativa de fazer indicações para as agências é do presidente da República, cabendo ao Senado sabatinar os candidatos. Durante o governo de Jair Bolsonaro, contudo, um acordo fez com que boa parte dos nomes saísse do próprio Senado. Os parlamentares resistem a abrir mão do espaço conquistado. Gerson Kellmann, nós estamos indo para uma nova fase na existência das agências ou ainda é possível preservar o que até agora teria sido o principal papel delas, atuar de forma independente do governo de plantão? William, como você bem explicou, não é a primeira tentativa que se faz de desmontar a natureza das agências reguladoras e de transformá-la de uma agência de Estado que deve ter capacidade técnica e independência decisória num braço do governo. Em 2003, logo que o presidente Lula assumiu pelo primeiro mandato, ele constituiu um grupo de trabalho que acabou produzindo um projeto de lei, o projeto de lei 3337, em 2004, que não foi aprovado. Depois, é parecido, quase igual ao que está se falando agora. Voltou o mesmo discurso, exatamente a mesma coisa. E por que não foi aprovado na ocasião? Porque, felizmente, o próprio grupo de trabalho, na época, percebeu que as agências, a independência decisória e capacidade técnica que deve caracterizar uma agência reguladora é muito importante para diminuir o risco de quem investe em infraestrutura no país. Alguém que investe em canos debaixo da terra, ou linhas de transmissão, ou usinas geradoras de energia, ou qualquer outra infraestrutura, se brigar com o governo de plantão e depender apenas do governo de plantão, ele não pode levar nas costas os ativos que construiu, o investimento que fez. Então o risco é grande se depender apenas do governo. Daí a importância de ter, não foi invenção brasileira, existe em vários países, a ideia de ter uma entidade de Estado, não é subordinada ao governo,
que tem a obrigação de olhar o horizonte de décadas, não de 4 anos de um mandato presidencial, mas de décadas, que dura o contrato de concessão, olhando a sustentabilidade do serviço nesse horizonte longo. Kelman? Não, é que nós estamos, evidentemente, aqui nos informando com o quadro que você descreve do que deveria ser, como se pensou que fosse o funcionamento das agências. Eu vou colocar meus colegas na roda para a gente explorar em que medida isso preservará ou não o que até agora se considerava a sua função. Então, Daniel, começando por você, repórter político, Caio, repórter político. Existe a força política necessária nesse momento para levar adiante, por exemplo, o tipo de projeto de lei ao qual o Kelman se referiu e que volta agora a ter destaque? Existe um risco, inclusive, William, e péssima notícia aqui para a gente comentar, existe a perspectiva até de o Poder Executivo, o governo Lula, mandar alguma coisa para o Congresso em forma de projeto de lei ou de medida provisória e isso ser tremendamente piorado. É preciso a gente lembrar que em 2023, a primeira medida provisória deste governo, que buscava reorganizar a esplanada dos ministérios, que é algo que sempre se faz num governo novo, recebeu uma emenda que por pouco não passou, do deputado Danilo Forte, que buscava criar um conselho estando acima da agência reguladora, capaz de sustar decisões das diretorias de agências reguladoras, constituído pelo próprio Poder Executivo, por representantes da sociedade civil, ou seja, o tal controle social, e representantes do próprio parlamento. Então, imagina o próprio parlamento podendo reverter uma decisão da agência reguladora. Isso não faz absolutamente nenhum sentido, porque, William, a essência da agência reguladora, num contrato que dura 25, 30 anos, tem a Ferrogrão, uma ferrovia importante que pode ser listada no ano que vem com uma previsão de 70, 80 anos de duração de contrato, a essência é o seguinte: se quem investe 5, 10, 20 bilhões de reais num contrato com essa duração precisa de um reajuste de 10% das tarifas, ele não quer ter o reajuste de 5%. Porque isso gera um desequilíbrio econômico. Se eu vou construir uma usina hidrelétrica na Amazônia, a licença ambiental não sai e eu perco receitas, eu preciso de um reequilíbrio do contrato. Se eu tenho um aeroporto no Rio Grande do Sul e esse aeroporto é tomado pelas águas e eu perco a pista que existe, isso não é um risco do negócio assumido pelo contrato. Isso precisa de um reequilíbrio. Imagina se todos os diretores das agências forem capturados pelo governo de plantão ou pela agência ou pelo parlamento. Daniel, isso é o pior. Então, Daniel, essa é exatamente a questão. Há 20 anos, como o Kelman nos informou, que se tenta alterar essa forma de funcionamento. Eu vou entrar também e pedir a apreciação de vocês se elas realmente funcionaram como se esperava. Mas nesse momento, acho que está a pergunta para você também, Caio, há condições dessas alterações serem aprovadas e efetivadas? Sim, bastante, William. Com uma diferença das tentativas anteriores, né? Sempre que se tratou de agência reguladora, sempre teve, vamos dizer, um dualismo do petismo, que sempre foi contrário a essa lei, que é de 96, né? Logo no começo do governo Fernando Henrique, com os próprios tucanos, né? Se a gente tratar que em todas as eleições isso era um assunto, sempre foi um assunto. 2010 foi um assunto, 2006 foi assunto, 2014 foi assunto tinha visões bem díspares. No governo Bolsonaro teve um avanço, teve uma tentativa do governo de capturar também, haja vista a relação do Jair Bolsonaro com a Anvisa durante a pandemia. Então não se trata propriamente de algo de esquerda com direita, como tinha sido anteriormente. Agora, nesse momento que a gente vive, por que tem uma chance enorme de ser feita uma mudança diferentemente das tentativas anteriores? Porque o Executivo vê a oportunidade e o Congresso vê a oportunidade. E o Congresso não vai entregar para o Executivo somente um controle por parte do Executivo. O que deve sair dessa geringonça toda vai ser uma maneira do Congresso conseguir influir e do Executivo também. Então dá para a gente projetar um acordo desses dois poderes que transcende uma questão de esquerda, de direita, de PSDB com PT, de populistas e não populistas. Então, deixa eu examinar agora com você, Gerson Kelman, um argumento central nesse ímpeto político de alterar o funcionamento e a estrutura das agências reguladoras, que é que elas não funcionam. Procede o argumento? Não, absolutamente não procede. Como você disse no início, eu fui
presidente da Agência Nacional de Águas por escolha do presidente Fernando Henrique Cardoso, aprovado no Senado. E fui diretor-geral da ANEEL por escolha do presidente Lula e aprovado no Senado. Numa época em que a influência política nas agências reguladoras era muito menor do que tem hoje. Hoje, para ser, depois, enfim, de anos recentes, a partir do presidente Bolsonaro, para ser diretor de uma agência reguladora, você tem que ter um padrinho político, um senador, um deputado. Isso é absolutamente péssimo e, dessa maneira, não deve continuar. Além disso, as agências estão sendo exprimidas em seus orçamentos, que dificultam enormemente a atuação. Então, debaixo de uma situação em que o Executivo não manda para o Senado a indicação dos diretores, em que ele corta o orçamento das agências reguladoras em anos recentes, está tendo dificuldade, elas não estão funcionando como deveriam funcionar a plena carga. Mas não há nada na concepção das agências reguladoras que as impede de funcionar plenamente como já funcionaram no passado. É isso que eu estou querendo dizer, já funcionaram. E se me permite, William, claro. Eu queria só acrescentar uma coisa. Se essa tentativa, ou essa iniciativa de emascular as agências reguladoras, transformá-las em entidades de governo, for bem sucedida e capturadas pelo Congresso, tem uma consequência para a população. A consequência é menos serviços públicos e mais caros. Quer dizer, não se trata só de uma briga política, tem uma consequência prática na vida da população. Porque, como eu disse antes, se aumentar o risco do investimento, quem investe vai exigir uma remuneração do seu capital maior, vai diminuir a competição daqueles que querem prestar serviço. Só os muito aventureiros vão aceitar prestar serviço dependendo do humor de quem for o governo de plantão. Diminuindo a competição, aumenta o retorno do capital, aumenta as tarifas, ou diminui a qualidade do serviço, diminui os investimentos. Não é bom para a população, não é realmente bom para a população. O Daniel está me pedindo a palavra. William, se eu puder fazer só um adendo que ajuda a explicar para a nossa audiência qual é a razão de o Congresso e até do Executivo, dos partidos políticos, do sistema político como um todo, estarem tão interessados em cargos nas agências reguladoras ou na governança, no comando das agências reguladoras. Ora, a principal diferença em relação a 20, 30 anos atrás, quando as agências ainda estavam engatinhando, sendo criadas, é essencialmente uma coisa. Você tem hoje um órgão como o DENIT, que cuida das estradas federais, com orçamento, e olha que esse orçamento, a partir de 2023, já aumentou bastante, com orçamento ali de 8, 10 bilhões de reais. Quando você faz um leilão de rodovia neste ano, você tem só em um contrato um investimento de 10 bilhões de reais. O que interessa hoje mais para o sistema político? É estar à frente da Infraero, que ficou sem nenhum aeroporto para gerir no seu Santos Dumont e alguns pequenos terminais do interior, ou é ficar à frente da ANAC, que elabora normas para todo o sistema aeroportuário. Portanto, a capacidade de cada uma dessas agências elaborar regras para setores que movimentam bilhões e bilhões de reais em contratos com o setor privado, hoje é muito maior do que as antigas estatais responsáveis por esses serviços. William, eu só queria colocar que agora em setembro, o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aprovou uma regra, uma nova legislação para as agências reguladoras estaduais, foi agora no mês passado, ampliando a autonomia, né, das agências aqui de São Paulo, né, que tem a Artesp, criou uma nova ANA, né, aqui no estado, chama SP Água, salvo engano, e que esse debate que nós assistimos em diversas eleições presidenciais, em que as agências reguladoras foi tema de campanha. Quando era PT contra o PSDB, foi tema de campanha. Eu me lembro de cobrir diversas vezes esse assunto até 2018. E há um potencial desse assunto voltar, porque aqui em São Paulo, pelo menos o Palácio dos Bandeirantes está indo na contramão do que o Palácio do Planalto está fazendo. O Palácio do Planalto está querendo flexibilizar as regras e avançar com o apoio do Congresso Nacional o controle das agências. O Palácio dos Bandeirantes aqui, o Tarcísio, todo mundo sabe, é presidenciável, está indo na contramão com o apoio da Assembleia Legislativa, porque a Assembleia Legislativa de São Paulo apoiou justamente uma ideia, força contrária à que Brasília está tentando avançar.
Como ficaria isso, Kelman? A gente teria um conflito federativo, agências reguladoras que atuam só em determinado espaço do território nacional? Essa iniciativa do governo de São Paulo foi que deu segurança a transferência do controle. O Estado deixou de ter controle acionário da Sabesp, né? Se não tivesse uma postura de criar a agência reguladora, a CESP, que é a agência do Estado de São Paulo, e reconhecer que ela tenha condições de bem exercer a sua função com capacidade técnica e independência decisória, possivelmente ninguém ia se interessar no negócio, porque você fica sócio do governo. O governo não deixou de ser sócio, mas tem uma agência reguladora que media. A essência do raciocínio é o seguinte: em contratos de longo prazo que ultrapassam o mandato de um governante, frequentemente, como explicou o Daniel, o governo é um dos polos de uma disputa. Por exemplo, o governo de plantão, ele explicou, o governo de plantão vai querer segurar a tarifa, porque, enfim, controla a inflação com isso, já fez isso no passado, na década de 90 foi isso. Por outro lado, se fizer isso, asfixia os investimentos e prejudica a qualidade do serviço e a abrangência do serviço nos anos futuros. A agência reguladora, ela fica no centro, tendo que equilibrar 3 interesses. O primeiro e mais importante, do consumidor, da população. O segundo, da concessionária. A concessionária, se não tiver segurança, ela não vai investir, ou vai investir mal, ou vai pedir muito retorno, como eu expliquei. E o terceiro vértice, o terceiro polo, é o governo. Então, se o governo elimina esse equilíbrio, talvez seja melhor aí dar um passo mais radical, reestatizar tudo. Se o governo achar que, o governo que eu digo lato sensu, executivo e legislativo, achar que, pelo modelo anterior, que é capital público, dá para fazer todos os investimentos em infraestrutura e prestar o serviço que a população necessita, talvez seja melhor não ter agência, mas precisa ter capacidade fiscal de fazer isso, que eu acho que não é o caso. Kelman, muito obrigado. Queria começar por você, nosso agradecimento. Gerson Kelman foi diretor-geral da ANEEL e também da ANA. Muito obrigado pela disposição de estar na nossa roda. E boa noite, Kelman. Boa noite, muito obrigado. A gente vai para o intervalo, Daniel e Caio. E na volta, nosso assunto é o encerramento do encontro dos BRICS. Até já.